Então vamos lá. Bom dia a todos. Vocês estão enxergando a minha tela ou não? Sim. Sim? Tranquilo. O que a gente tem programado para essa aula de hoje, tá? Eu vou fazer a correção com vocês daquela atividade da aula passada e depois a gente vai entrar no conteúdo de laços, tá? E daí tem um exercíciozinho de laços aí bem simplesinho para vocês fazerem daí, tá? Então, deixa eu pegar aqui. O que nós tinha ficado para... Deixa eu voltar aqui. Funções de exercício. Era esse exercício que tinha ficado para vocês fazerem, né? Então, o primeiro era fazer o quê? Retornar, né, o maior código mais um da tabela de pessoas, tá? Deixa eu abrir aqui meu banco de dados. Vou abrir aqui o meu código. Eu vou disponibilizar para vocês aqui também a atividade, tá? Daí, se vocês quiserem acompanhar. Já está disponível no Moodle daí. Onde é que está agora? Então, olha só, gente. Estão conseguindo enxergar bem a minha tela aí? Henrique, tá tranquilo ou tu acha que tem que aumentar um pouco mais? O tamanho da tela? O meu código aqui, tu consegue ver bem? Sim, consigo ver bem. Tá. Então, olha só. A primeira atividade era fazer o quê? Era pegar e criar uma função que pegasse o maior código da tabela de pessoas, né? E retornasse mais um nesse maior código. Então, eu estou criando a função aqui, creative replace function, eu estou chamando de maior código pessoa, né? E estou definindo como um parâmetro de saída o P maior, tá? Que é do tipo inter. Daí tem o corpo da função. Dentro da minha regra, o que eu faço? Ó? Eu estou pegando o maior código de pessoas, né? E jogando para P maior, certo? Daí eu vou testar aqui. Se o meu P maior é nulo, então P maior é zero. Quando que o meu P maior vai ser nulo? Quando a minha tabela de pessoas está vazia, correto? Quando eu não tenho nenhuma pessoa cadastrada lá, então ele vai me retornar um max código, ele vai ser nulo. Então, quando ele é vazio, o que eu faço? Eu atribuo zero e daí eu somo mais um, certo? Se tiver valor, se tiver algum dado na minha tabela, ele vai atribuir esse dado, não vai entrar nesse teste aqui, né? E vai somar mais um aqui no final, tá? Então, eu vou executar aqui a minha função só para nós testarmos. Então, ó, criei a minha função. Vou ver o que eu tenho lá em pessoas. Eu tenho o Pedro, que é o código 1, e a Maria, que é o código 2, tá? Então, nesse caso aqui, a minha função, como eu não tenho parâmetro de entrada, gente, ó, eu simplesmente chamo a função, né? Abre e fecha parênteses, tá? Então, executando aqui, ele vai me retornar o código 3 lá de pessoas. Alguma dúvida nessa aqui, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo. Tá. Bom, depois vocês tinham que fazer uma função que retornava a idade, certo? Então, eu pedi para vocês controlarem a questão do mês e do dia do nascimento também, né? Então, essa função, eu estou chamando ela de idade, né? E eu estou passando como parâmetro de entrada, ó, um parâmetro chamado p-nascimento, que é do tipo date, tá? E como saída, eu estou retornando o tipo integer, né? Então, parâmetro de saída, eu tenho um out aqui no meu módulo,
do meu modo, e eu tenho o meu p-idade, que é o meu parâmetro de saída, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Declarei variáveis pro ano do nascimento, pro mês do nascimento e pro dia do nascimento. E daí eu declarei variáveis pro ano corrente, mês corrente e dia corrente, certo? Daí o que eu faço? No início da minha função, eu atribuo para as respectivas variáveis, né, do nascimento e do dia corrente, os valores do ano, do mês e do dia. Então, o meu VN ano recebe o ano do nascimento. O N mês recebe o mês do nascimento e o N dia recebe o dia do nascimento, tá? E depois o C ano, C mês e o C dia recebem respectivamente os meses, o ano, o dia e o mês do dia de hoje, tá? Então eu estou pegando o current date, certo? Lembra da função current date lá que retorna o dia de hoje, né? Daí o que eu faço? Eu pego a idade, né? Digo que o meu p-idade, que é o meu parâmetro de idade, vai receber o quê? O ano de hoje menos o ano do nascimento, certo? A partir disso, eu vou testar um mês. Então, eu vou testar o seguinte: se o mês de hoje for maior do que o mês do nascimento, maior ou igual, no caso, né? Do que o mês do nascimento, significa que ele ainda não fez aniversário, certo? Daí ele vai entrar nesse teste condicional aqui. Se esse mês aqui, se o mês atual for menor do que o mês do nascimento, significa que ele ainda não aniversariou. Então, eu tenho que decrementar a minha idade, certo? Então, por exemplo, assim, o cara faz aniversário no mês 10. Nós estamos no mês 8. Então, ele ainda não fez aniversário. Então, se eu passar, por exemplo, lá, o ano de 2021, menos o ano de 2000 que ele nasceu, ele vai ter 21 anos. Mas só que ele não fez os 21 anos ainda. Porque o mês que ele vai fazer é o mês 10 e o mês que nós estamos é o mês 7. Então, ele vai entrar nesse else aqui e vai decrementar a minha idade, certo? Então, ele vai ter 20 anos ainda. Bom, quando não acontece isso, ou o meu mês vai ser maior ou vai ser igual ao mês, certo? Daí agora eu vou testar então se ele é igual. Se o meu se por exemplo assim, o cara faz aniversário no mês 7 e nós estamos no mês 7, certo? Então ele vai entrar nesse teste aqui. No caso dele fazer aniversário no mês 7 e a gente está no mês 7, eu preciso testar o dia. Ou seja, eu preciso testar se o dia que ele fez aniversário desse mês é maior ou menor do que o dia atual. Se ele for maior, significa que ele ainda não fez aniversário, correto? Então aqui eu estou testando o seguinte, ó, que se o meu dia corrente, né, for menor do que o meu dia do nascimento, significa que ele ainda não fez aniversário. Então, meu dia corrente é, sei lá, hoje é 23 e o dia do nascimento é 27. Então, ele é menor. Então, ele não fez aniversário, eu preciso decrementar a idade. Então, as duas situações, né, em que eu vou decrementar a minha idade é quando o meu mês atual é menor do que o meu mês do nascimento. E se o mês for igual, eu preciso testar o dia. E se o dia atual for menor do que o dia do nascimento, eu preciso decrementar também, correto? Em outras situações, ele já fez aniversário. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Então, na minha lógica aqui, o que eu fiz? Eu somente testei essas duas possibilidades, né, que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Ah, professor, mas eu fiz diferente. Bom, se você fez diferente e testou todas as possibilidades, não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, assim, eu vou pegar lá dia 3/9 de 2000, certo? 3/9 de 2000. Então, nesse caso aqui, ó, como a gente não está no mês 9 ainda, ele tem 20 anos, correto? Se eu pegar aqui, dia 1/11 de 2000, continua tendo 20 anos. Se eu pegar dia 1/5 de 2000, aqui nesse caso, eu estou passando o nascimento, ele já tem 21 anos. Agora eu vou passar uma situação seguinte, ó, que o mês é igual ao mês que nós estamos. Vou botar lá mês 7
dia 1/7. Então, ele já fez aniversário. Agora, eu vou botar, por exemplo, lá, dia 25/7. Nesse caso, então, ele tem que ter... Ops, não peguei tudo. Ele tem que ter 20 anos. Correto? Ah, se eu passar dia 23, ele vai ter 21 anos. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Tá, olha só. Nesse caso aqui, ó, eu estou chamando a função passando uma constante para ele, certo? Mas eu posso fazer o quê? Eu posso pegar um campo de uma tabela e utilizar essa função. Correto? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu pegar aqui pessoas, ó, eu tenho o nascimento aqui, tá? Então, eu quero retornar a idade, o nome e a idade das pessoas. Como é que eu faria isso? Então, select, daí o nome, a data de nascimento e a idade. Daí, nesse caso, eu estou passando o campo nascimento como sendo o valor que eu desejo, certo? E daí, vou tirar esse código aqui. São pessoas. Nesse caso aqui, então, o que ele vai me retornar? Ó? Ele vai me retornar o nome, a data de nascimento e a idade das pessoas, entendeu? Ah, mas agora eu quero pegar, por exemplo, as pessoas que têm têm menos ou igual a 20 anos. Eu posso, então, fazer isso aqui, ó. Onde a idade de nascimento é menor ou igual a 20. Então, eu posso sempre chamar a função, né, nesse caso aqui, passando um campo, uma variável, correto? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que eu posso usar essa função tanto dentro de uma consulta, passando o parâmetro da consulta, ou eu posso utilizar essa função como uma constante. Certo? Certo, senhor. Tá, olha só. Bom, mas daí você me disse assim, ah, não, professor, eu achei uma função no Postgres que se chama age. Não sei se alguém achou essa função. Eu achei essa função. É. Então, assim, né, lógico, não, a ideia aqui é vocês terem um exemplo para vocês praticarem, né, para vocês... É um exemplo didático, né? Mas sempre que vocês vão fazer algum tipo de... Sempre que vocês têm alguma necessidade, é bom vocês darem uma pesquisada se já não existem algumas coisas prontas, tá? Então, por exemplo, assim, eu posso utilizar a função age, ó, então estou pegando o ano do resultado da idade. Né? Então, vocês não precisam... não precisariam fazer a função idade, entendeu? Porque essa já existe dentro do próprio banco. Aí daí vocês não precisam estar controlando isso, né? Então, sempre é bom dar uma pesquisada antes para evitar trabalho desnecessário aí, né? Então, vale a pena você... não é perder, né? Investir um tempo dando uma olhada, dando uma pesquisada, né? E depois vocês... Se realmente não tem, daí vocês fazem a implementação, né? Alguma dúvida nessa segunda, gente? Da idade? Não, senhor. Tudo certo. Tá. E na terceira era o quê? Vocês tinham que criar um campo tipo da pessoa lá, né? Se a pessoa era física ou era jurídica, e mais o CPF e o CNPJ, certo? Na realidade, eu já criei esses campos aqui, porque eu precisei fazer uns testes ontem. Tá? Então, eu criei um campo tipo. Então, se o tipo for F, eu tenho o CPF. Se o tipo for J, eu tenho o CNPJ. Então, qual que é a ideia da função? Que eu passe, por exemplo, lá, o código 2 da Maria, e ele me retorne o 222, que é o CNPJ. Se eu passar o código 1, ele vai me retornar o 111, que é o CPF. Tá? Então, eu precisei adaptar meu projeto criando os campos, né? Tipo, CPF e CNPJ. Tá? Então, o que faz a minha função aqui? Ó? Eu estou passando como parâmetro o código da pessoa, que é um tipo integer, certo? Parâmetro de entrada. E estou retornando
um text, tá? Que é ou o CPF ou o CNPJ. Eu criei 3 variáveis aqui. Uma que é o VTipo, outra que é o VCPF e outra que é o VCNPJ. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma consulta, né? Buscando lá o código. No caso é o tipo, tá? Eu vou fazer a alteração aqui. Tipo. Para me deixar o meu código conforme. Então, eu pego o tipo, se é o CPF, se é F ou J, retorno, e o meu CPF, meu CNPJ, de pessoas, onde o código da pessoa é o código do parâmetro que eu estou passando, certo? E atribuo isso para as variáveis VTipo, VCPF e VCNPJ, certo? Bom, daí eu vou testar, ó. Se o meu VTipo é igual a F, o meu P retorno recebe o CPF. Se não, recebe o CNPJ aí. Para mim terminou. É isso aí que eu preciso, tá? Ah, professor, mas eu posso testar se esse código existe? Eu posso testar, retornar um nulo se não tiver? Vocês podem fazer o teste que vocês acharem necessário aí, tá? Então, eu vou criar a minha função. E daí eu vou chamar a minha função aqui, ó. Estou passando a pessoa 2, ó. Pessoa 2 é o CPF, né? Então, vai retornar 222. E agora eu vou chamar essa função dentro da minha consulta. Então, eu quero pegar o nome da pessoa, o tipo da pessoa, né? E daí o CPF e o CNPJ, até para vocês mostrarem, para vocês testarem e ver se está certo, né? Vou botar aqui o tipo. Então, olha só. Se a pessoa é física, ele vai me retornar o 111, que é o CPF. Se a pessoa é jurídica, ele vai me retornar o 222, que é o CNPJ. Eu achei que era pra colocar o retorno do nome direto na função. Aí eu fiquei tentando descobrir como retornar uma tabela mesmo. Não, era só retornar o valor, né? Ah, Porque tá. daí tu vai usar essa função, por exemplo, se lá num relatório, numa consulta com um relatório, numa consulta para mostrar um dado, um formulário, entendeu? Então tu Não, pode mas eu chamar fiz ela daí. certinho. Eu só coloquei o nome a mais como Não, retorno. mas não quer dizer nada. Bem tranquilo. Certo, gente? Então, essa atividade aqui, eu disponibilizei para vocês aqui no... Onde é que tá? 3/7, tá? Correção da atividade, já está disponível aqui para vocês. Então, nosso próximo passo é a gente vai mostrar para vocês um pouco de laços aqui, certo? Que é esse material que nós temos aqui, funções com laços. Deixa eu ver aqui. Bom, além dessa parte de laços, tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Por exemplo, assim, eu posso retornar mensagens, tipo, se eu quero, por exemplo, assim, depurar o meu código, né, e mostrar mensagens para saber valores de variáveis ou saber se o meu código passou em determinado momento, em determinado local, né, se o meu interpretador passou em determinado local do meu código. Tá? Deixa eu só tirar essa... Então, eu posso utilizar no PLPGSQL, a gente tem esse comando aqui, que é o raise notes, tá? Então, esse comandinho aqui, ele permite que você mostre uma mensagem, né? E através do percento, você consegue mostrar valores de variáveis, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele está criando uma função chamada sumfunc, né? Que retorna um inteiro. Daí eu estou criando o nome de um bloco chamado order block. Tá? Esse order block, cada vez eu posso ter vários blocos dentro do meu código, certo? Depende de como vocês podem definir, tá? Mas eu estou chamando aqui, ó,
Other block, no caso, é o nome de um bloco que eu tenho que começa com um begin e um end, tá? E eu posso dar nomes para esses blocos e fazer referências a variáveis, tá? Então, ele está fazendo o quê? Está declarando uma variável chamada quantity do tipo integer, com valor 30. Daí, inicia o meu código, begin e end. Daí, então, ele está mostrando aqui, ó, através desse comando raise notes, ele está mostrando a quantidade aqui é %quantity. Então, ele vai mostrar 30 para vocês, que é o valor que foi inicializado aqui em cima, certo? Depois, o que ele faz? Ele atribui para a variável quantity, ele atribui 50. E daí ele está criando um subbloco, certo? Que daí começa com declarando novamente uma variável chamada quantity com valor 80. Esse subbloco, ele tem esse begin e o end que definem as instruções que estão dentro desse subbloco. Então, daí ele vai entrar nesse subbloco e vai mostrar a mensagem. Raise nodes. Então, quantity aqui é o valor da variável quantity, certo? Esse valor da variável quantity, ele vai mostrar a variável mais interna do meu bloco, que é essa variável que eu tenho aqui. Então, ele vai mostrar 80, certo? Se eu quero mostrar o valor da minha variável mais externa do meu bloco, other block, então eu posso dizer other quantity here is other block.quantity. Então, nesse caso, ele vai mostrar 50. Então, no caso, antes do nome da variável, eu boto o nome do bloco que eu quero mostrar, tá? Então, aqui é um exemplo para vocês que mostra que vocês podem fazer referência a mesmo nome de variáveis em blocos diferentes, né? Cada uma vai ter o seu valor. A partir do momento que encerrou esse bloco, eu vou mostrar uma mensagem, né? Que é o valor da variável quantity, nesse momento aqui, é quantity, que é 50. Então, como encerrou esse bloco entre o begin e o end, certo? Ele vai retornar o valor da variável mais externa, ou seja, daquele determinado bloco. Tá? E vai ter um return quantity. Tá? Olha só, no PLPGSQL você consegue criar comentários, né? Então, o comentário de linha é o traço, certo? E o comentário de bloco é o barra asterisco, asterisco barra, certo? Então, no início do bloco, vocês... deixa eu só responder. No início do bloco, vocês botam o barra asterisco e no final do bloco, vocês botam o asterisco barra, tá? Deixa eu só responder um O que mais? Acho que era isso aqui. Professor, ali no início, no alter block, onde tem dois sinais de maior e dois sinais de menor, é um comentário também? Não, esse aqui é o delimitador no nome do bloco, tá? Tá. Menor, menor, o nome do bloco, maior, maior, tá? Então, eu estou dizendo que entre esse begin e esse end aqui, ó, o nome desse bloco aqui é order block, tá? Beleza. Então, aqui entrando nos comandos de repetição, tá, gente? Então, nós temos assim, ó, laços simples, laços para vetores e laços para consultas, tá? Bom, laço simples, nós temos aqui o loop, né? Então, vocês já devem... é padrão na maioria das linguagens, tá? Assim. Então, tu pode definir um nome para o teu laço, um label, que é opcional, tá? E daí o loop, e daí tu tem um end loop, certo? O loop, no caso, você precisa testar a condição de saída dentro do próprio laço, certo? Então, é o loop, testa a condição e o end loop. Daí você vai fazer o que você precisa fazer e daí, em um determinado momento do teu laço, tu vai testar se você vai sair. Então, para sair do laço, você dá um comando chamado exit, certo? Então, o exit sai sempre do laço correto, tá? Nós temos o comando while,
Então, a diferença do while para o loop é o quê? Que para ele entrar no laço, essa condição vai ter que ser verdadeira, correto? Então, while, a condição que tu quer testar, o que você deseja fazer enquanto essa condição for verdadeira, e o encerramento com o end loop, certo? Então, while, nesse caso aqui, eu estou testando se o valor dessa variável é maior que zero e o valor dessa outra variável aqui também é maior que zero. Caso essa condição seja verdadeira, ou seja, esse seja verdadeiro e esse seja verdadeiro, ele vai fazer o que está descrito aqui e vai para o fim do bloco e vai testar novamente a condição e vai executar de novo, tá? Então, o loop e o while. E nós temos também o for, tá? Então, o for também, da mesma maneira que em outras linguagens, né? Você vai ter um i que vai ser o índice do teu laço, né? E daí você diz de quanto até quanto que vai ser o teu laço, certo? Você pode ter variáveis aqui no valor dessas constantes, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o de i in de 1.10. Então, ele vai repetir 10 vezes, né? O valor do laço. Enquanto o i estiver entre esses valores, ele vai executar o meu laço. Tá? Eu posso ter laços reversos também, né? E daí eu preciso, por exemplo, assim, em vez de incrementar, ele decrementa o meu contador. Tá? Então, daí eu preciso utilizar a palavrinha reverse aqui. Então, ele vai fazer para o valor do meu contador i, né? Entre 10 e 1. Então, ele vai começar no 10, depois 9, depois 8 e assim por diante. O passo, gente, do laço do for, o padrão é 1, certo? Mas você pode configurar qual que é o passo do teu laço. Tá? Então, você pode utilizar esse by e dizer qual que é o passo. Então, ele vai, nesse caso aqui, ele vai decrementando de 2 em 2. Tá? Tranquilo aí os laços simples? Tranquilo. Naquele loop, se tu não colocar o exit, ele faz pra sempre? Ele vai entrar num infinito? laço infinito daí, né? Ele vai ficar infinito. Aí tu Beleza. tem que ter sempre a condição de saída do laço, né? Senão ele vai ficar assim. Aí o while e o for já vem com a condição, então não. Daí While. ele vai testar, para entrar no laço, ele já vai testar aquela condição, né? Beleza. Tá? Nós temos o for each. O for each é um laço que a gente utiliza para trabalhar com vetores, tá? Olhem esse exemplo aqui, ó. Estou criando uma função chamada soma, né? E estou passando como parâmetro um vetor de inteiros, correto? Então, ele vai retornar aqui um tipo chamado, que eu estou chamando de int8, tá? S, declarando, então, estou declarando o S como sendo um int8, né? Que é um inteiro de 8 caracteres, inicializando com 0, tá? E estou declarando uma variável x também do tipo inteiro. Daí, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer o meu laço. Ó. Então, o que faz essa função? Ela recebe um vetor e soma os valores desse vetor, tá? Então, for each, então o meu x, né, in array $1. O que é o $1? O $1 é o valor do meu parâmetro. Lembra que eu falei para vocês? Tá? É o valor do meu parâmetro. Como eu não tenho o nome do meu parâmetro, isso aqui é como se fosse um vetor, né? Então, o $1 é o primeiro parâmetro, o $2 é o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber o x, ele vai receber a primeira posição do meu vetor. Daí, loop. Então, daí eu vou dizer que o meu S vai receber o S, né, que está 0, mais o valor de x. Daí, volta para o início do laço, vai para a próxima posição. E assim por diante, até ele encontrar o final do meu vetor, ele vai fazendo a soma. Tá? Daí, no caso, depois ele faz um return do S, né? Como eu não tenho parâmetro de saída, ele retorna um int8, faz um return do meu S. Tá? Então, se vocês precisarem processar um vetor, né? Vocês têm que utilizar esse for each aqui, tá? Ok? Ok. E por fim aqui, gente, nós temos o comando for loop, tá? O que é o for loop? A gente vai trabalhar com cursores. Eu acho que
Não sei se a aula que vem ou na outra. Acho que na aula que vem, tá? O for loop ele é um laço que a gente pode trabalhar com cursores, tá? Nesse caso, o que acontece? Você precisa processar sequencialmente, né? Fazer um laço no resultado de uma consulta, entender? Então, por exemplo, assim, eu vou fazer uma consulta, essa consulta vai me retornar várias linhas com vários campos. E eu preciso pegar a primeira linha, testar alguma coisa, depois ir para a segunda linha, testar uma coisa, depois ir para a terceira linha, testar alguma coisa, entendeu? Então, o for loop, ele permite que eu faça isso, tá? Vamos imaginar assim, ó, deixa eu criar tentar mostrar os dados para vocês aqui, acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Vou pegar aqui um número aqui só para... Vamos imaginar assim, ó, que eu tenho uma tabela de cidades que tem o código, tem o nome e eu tenho a UF, tá? Eu tenho a cidade 1, que é Marau, que é do RS. Eu tenho a cidade 2, que é Casca, que é do RS. Eu tenho a cidade 3, que é Florianópolis, que é de Santa Catarina. E eu tenho várias cidades, tá? Se eu fizer executar uma consulta assim, ó, select código, vírgula, nome, from cidades, onde a UF vai ser igual a RS. Certo? Se eu executar uma consulta assim, o que ela vai me retornar? Ela vai me retornar isso aqui, não é isso? Isso é o que ela me retorna, não é? Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Daí agora, então, assim, quando eu utilizo o for loop, por exemplo, eu utilizo o for loop para fazer essa consulta aqui. Ó. A minha variável do tipo record, ela vai receber isso aqui, que vai ser o código e o nome, entendeu? E daí eu vou poder pegar essa primeira linha, processar ela dentro do meu laço, depois ele vai processar a segunda linha dentro do meu laço, entendeu? Vai retornar tudo em uma só linha, né? Não, vai ser duas linhas dentro da minha variável. Ah, tá. Tá? Daí, qual que é a ideia do laço? A ideia do laço é você fazer um comando de repetição, não é isso? Então, ele vai repetir Sim. as minhas instruções para a primeira linha e vai repetir as minhas instruções para a segunda linha, entendeu? Então, o resultado de uma consulta, eu consigo processar sequencialmente esse resultado. Essa é a ideia. Tá? Na aula que vem, a gente, quando for trabalhar com cursores, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso aqui daí, tá? Então, olha aqui o exemplo, ó. Como é que ela funciona, né? Eu estou definindo aqui a minha função e estou dizendo o seguinte, ó. Estou definindo uma variável chamada mviews, que é do tipo record, certo? Tá meio ruim de visualizar aqui, mas dá para ver. Aqui estou mostrando uma mensagem. Então, olha só do que eu estou dizendo, ó. Que o meu mviews, a minha variável do tipo record que eu defini, ela vai receber, através dessa cláusula in, ela vai receber o conteúdo dessa consulta aqui, ó. Select asterisco from CS materialize views order by sort, certo? Order by sort, por esse campo aqui, tá? Key loop. E daí terminando o loop. Então, daí depois, entre o for, né, e esse end loop aqui, eu consigo executar várias instruções com o resultado dessa consulta. Então, se o resultado dessa consulta me retorna 5 linhas, quantas vezes o meu laço vai ser executado? 5 vezes? 5 vezes. Se a minha consulta retorna 3 linhas, vai ser executado o que eu tenho entre o for e o end loop aqui, vai ser executado 3 vezes. Uma para cada linha. Então, é como se eu tivesse um cursor. Na primeira passada do meu laço, eu consigo pegar os dados dessa linha aqui. Na segunda passada do meu laço, o meu cursor vai estar na segunda linha, entendeu?
na terceira passada, na terceira linha, até chegar ao final, onde não tem mais nenhuma linha. Então, a gente utiliza esse for loop quando a gente vai trabalhar com o conceito de cursores, tá? Isso aqui a gente vai ver melhor depois quando for trabalhar com cursores, tá? Que mais? Nós temos esse continue, né? O que é esse continue, né? Esse continue, ele permite, tá? Por exemplo, assim, eu tenho dentro de um laço, ele permite que eu teste uma determinada condição, tá? Então, eu estou executando meu laço. Quando ele chega nesse continue, o que ele está testando? Ele está testando se o meu count for menor que 50. Se essa condição for verdadeira, ele não executa o que tem depois do meu continue, entendeu? Ele é como se fosse uma barreira. Ele vai chegar aqui e vai testar a condição. Ela é verdadeira, ele vai voltar para o início do laço e vai voltar de novo aqui. Quando que ele vai executar as instruções que estão depois da cláusula continue? Quando isso aqui é falso. Ou seja, quando for 50 o valor do meu count, ele vai passar. Então, assim, eu quero executar algo até um determinado momento. Até uma determinada condição, desculpa. A partir que essa condição ela passa a ser falsa, daí eu continuo para frente a execução do meu código. Eu não sei se em outras linguagens tem isso, mas é possível de usar. Daí nós temos mais o comando exit, que é um comando para saída de laços, né? Então, tu pode usar de várias formas. Então, pode testar a condição e dar um exit, ele vai ser sempre do laço mais interno. Tu pode usar o exit e já testar uma condição, no caso, então, ele vai sair quando o meu count for maior que 0. Certo? E eu também posso sair de determinados blocos. Tá? Então, eu posso botar exit e o nome do bloco. Tem o nome do bloco ablock aqui. Se eu botar exit e o nome do bloco, ele vai sair. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Vamos ver agora, né? Então, assim, o que eu vou deixar de atividade para vocês fazerem agora nesse momento aqui, tá? Tem ali um arquivinho aqui no Moodle, que é exercício laços, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo. Aqui. Estou fazendo duas funçõezinhas, tá? Uma função que passa 2 números e retorna a quantidade de números pares e ímpares entre eles. Então, por exemplo, assim, se eu passar lá 2 e 4, tá? Então, inclusive eles, tá? Então, eu vou ter lá o 2 e o 4 que são pares, então eu vou ter 2 pares e um ímpar que é o 3, tá? Isso que faz a função. Depois fazer uma outra função, onde são passados 2 números e é feita a soma e a contagem dos números entre eles. Então, por exemplo, lá, se eu passar o 2 e o 4. Se eu fizer a contagem, eu vou ter o 2, o 3 e o 4. Eu vou ter 3 números, certo? E daí, o outro parâmetro que eu tenho que retornar é a soma. Vou pegar 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Certo? Então, só para vocês começarem a trabalhar com os laços aí. Então, isso vocês não precisam me entregar. E daí, na aula que vem, a gente corrige daí, tá bom? Beleza, senhor. Parece tranquilo. Tá, deixa eu fazer a chamada de vocês aqui. E... Pessoal, ficou alguma dúvida? Não. A teoria faz Agora, sentido. quando vocês começarem a fazer, né? A teoria faz sentido, depois. O Eliel não tá, né? O Henrique tá aí. O João. Aqui. O José Henrique tá aí. O Mauro tá aí? Aqui. Mauro tá aí? Mauro tá. Tá. Ele mandou mensagem. Já vi. O Pedro tá aí e o Juan também, né? Sim. Beleza, então, gente. Adilson, quer complementar alguma coisa aí? Cara, não, tá tranquilo. Espero que a gurizada se dedique nas funções aí agora.
Semana que vem a gente começa com a parte daí, com as funções integrando com o banco, né? E a parte de cursores também, né? Daí fecha essa parte de funções aí. Desculpa, te interrompi aí. Que eu ia dizer que como tem muito recurso, né, no banco, eu acho que a gente acaba até olhando assim como usuário, né, acaba usando muito pouco recurso e programando muito pouco em cima do banco, que a gente poderia transferir muita coisa que a gente trata nas aplicações, né, para a parte do banco. Então, acho que esse é o principal propósito da disciplina, né, desenvolver essa parte aí também, e a gente ter essa visão, né, essa visão do que se pode fazer, de como se pode tratar essas regras de negócio no banco, né? E isso aí evita, se tratando em hoje que a gente tem muitos aplicativos ou diferentes módulos acessando o banco de dados, tu evita ele ter que estar tratando tudo isso na aplicação, né? Ou nos módulos de diferentes formatos, linguagens. Às vezes tu tem o mesmo banco e tem um acesso web, tem um acesso por aplicativo, tem um acesso por, né? Então, acho que essa parte aí é um mundo bem interessante, né, de se trabalhar e de se conhecer, só nesse sentido aí. Isso é uma coisa certa, assim, né? E outra coisa, e até para vocês, tá, pessoal, isso pode ser um diferencial, às vezes, no mercado de trabalho, entende? Você dá uma sugestão, assim, pro teu gerente, ou na tua empresa, você implementar uma alternativa, assim, que você consiga aplicar algumas regras no banco, né? E você saiba fazer isso pode ser um diferencial em relação a outras pessoas que de repente não saibam, né, ou não sabem como implementar essa possibilidade. Então, só vai agregando, né? Então tá, gente, bom final de semana a todos aí. Nos vemos a semana que vem, tá? Valeu, senhor. Valeu, Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.